Fala galera do Mancha Alviverde, se você é daqueles que acorda com o verde no peito, que vibra com cada drible no Allianz Parque como se fosse o último fôlego da vida, que reza pra Deus pedindo mais uma Libertadores e que transforma cada jogo do Palmeiras em uma epopeia pessoal de glórias e lágrimas, então prepara o coração, porque eu tenho aqui uma notícia de primeira mão, quentíssima, que acabou de sair agora há minutos no Globo Esporte, uma bomba nuclear que explodiu nos vestiários do futebol brasileiro e vai mandar ondas de choque para todos os cantos do planeta. Algo que vai fazer você pausar o vídeo que está assistindo, ligar para o pai, para a mãe, para o cachorro se precisar e gritar até as paredes tremerem, porque isso não é fofoca de Twitter, é o escândalo do século, o drama shakespeariano que divide o elenco do Verdão ao meio e ameaça redefinir o futuro do clube mais amado do Brasil. Segura a respiração, galera, porque Joaquim Piquerez, o lateral guerreiro que sangra verde, acabou de detonar as redes sociais com uma frase que cortou como faca afiada. Ninguém no elenco quer a volta dele, se referindo ao retorno bombástico de um craque que o Palmeiras está trazendo de volta dos infernos do exterior, um jogador que outrora foi ídolo, mas agora divide opiniões como Moisés no Mar Vermelho. E eu vou te contar tudo, cada sussurro dos bastidores, cada centavo dessa negociação insana, cada cláusula que vai fazer o departamento jurídico suar, porque isso aqui é Mancha Alviverde News, o canal que não tem medo de cutucar onça com vara curta, que vive pro Verdão e morre por ele. E essa revelação exclusiva do Globo Esporte é o tipo de terremoto que separa os times mortais dos imortais. Uma controvérsia que vai prender você até o final desse vídeo como algemas de aço, porque quando eu acabar, você vai entender por que o Palmeiras está à beira de uma revolução sangrenta ou de uma redenção épica, por que os vestiários fervem como caldeirões e por que essa volta pode ser o estopim para uma dinastia ou para um caos que o futebol nunca viu. Prepare-se para uma montanha-russa de emoções, galera, porque o Verdão não joga mais, ele declara a guerra total ao destino. Imagina a cena, galera, é como um episódio de série de TV Premium, daqueles que você devora na Netflix, com pipoca voando para todos os lados, mas com o dobro da intriga e o triplo do drama, porque os bastidores dessa negociação para trazer de volta Daverson, o artilheiro controverso, o matador de área que outrora incendiava o Allianz com gols de cabeça e polêmicas de vestiário, foram um verdadeiro novelão de traições e alianças secretas que durou quase um ano inteiro, começando lá em Cuiabá, em uma tarde sufocante de verão mato-grossense, quando olheiros do Palmeiras, camuflados como torcedores comuns em um jogo do Dourado contra um time obscuro, trocaram olhares cúmplices com o agente de Daverson em um barcinho de esquina, usando códigos em bilhetes passados disfarçados de guardanapos, para evitar microfones escondidos do staff do Cuiabá. Enquanto o próprio Daverson, ainda suado do treino, sentiu um formigamento no estômago ao imaginar um retorno ao ninho que o formou, o Verdão que ele deixou em 2022, após uma saída traumática cheia de acusações de deslealdade e brigas internas que ecoaram como trovões nos jornais. Mas, não foi um caminho de rosas, galera, longe disso, porque o Cuiabá, com garras afiadas como um tigre ferido, tentava reter seu carrasco com contratos renovados às pressas e promessas de capitania, e clubes europeus como o Al Hilal da Arábia Saudita e o Besiktas da Turquia entravam na disputa com uma voracidade que beirava o obsceno. Ligações secretas vindas de Riad e Istambul no coração da noite, ofertas de 10 milhões de euros que faziam o ar rarear de cobiça, diretores rivais pressionando o empresário de Daverson com jantares clandestinos em hotéis de 5 estrelas e ameaças veladas de ficar de olho em cada passo, criando uma teia de paranoia, onde cada reunião parecia o último ato de um filme de máfia italiana, com a gente trocando SIM cards nos celulares como se fossem balas em um revólver. Teve uma reunião escondida, acredite se quiser, em um sítio isolado nos arredores de Brasília, longe dos olhos da imprensa e dos espiões do futebol brasileiro, onde emissários do Palmeiras se encontraram com Daverson e sua família sob o disfarce de um churrasco de final de semana, mesas de madeira rústica cobertas com toalhas para abafar vozes, conversas em código sobre propostas iniciais que aceleravam os pulsos cardíacos, com o suspense pairando como névoa tóxica. E se o Cuiabá, com seus informantes infiltrados nos hotéis da capital, descobrisse o encontro e armasse um bloqueio judicial que paralisasse tudo por meses? A tensão escalava como uma escada em chamas, galera. Com o Al Hilal ligando do nada para o celular da esposa de Daverson, oferecendo escolas particulares para os filhos e vilas de luxo no deserto, enquanto Besiktas mandava presentes anônimos como relógios de ouro gravados com promessas de ídolo eterno. E o Palmeiras, o Verdão contra-atacava com astúcia felina, despachando áudios secretos da torcida cantando Daverson é seleção, em jogos antigos, daqueles que emocionam até pedras, mostrando como ele poderia ser o vilão redimido de uma saga palmeirense, e isso cutucava a alma do jogador, que via ali não só um contrato, mas uma chance de expiação,
de voltar como herói após anos de exílio autoimposto. O clímax dessa novela foi numa ligação secreta de um telefone descartável em um shopping center lotado de São Paulo no início de outubro, quando o Cuiabá tentou um contra-ataque final com uma extensão contratual que prometia o céu. Mas Daverson, com a voz rouca de emoção e raiva contida, cortou a linha e murmurou para o empresário: "Eu volto pro Palmeiras, nem que seja arrastado." E assim, após meses de insônia coletiva, negociações que pareciam um jogo de pôquer com blifes infinitos, com reviravoltas que incluíam advogados trocando e-mails criptografados à meia-noite e reuniões canceladas por vazamentos falsos para despistar rivais, a bomba estourou de vez. Confirmada pelo Globo Esporte em uma reportagem exclusiva que vazou áudios internos e documentos sigilosos, deixando o elenco em polvorosa e Piquerez, o lateral que sempre foi voz franca, detonando nas redes com aquela frase que cortou como navalha afiada: "Ninguém no elenco quer a volta dele." Uma declaração que não foi impulsiva, mas o reflexo de conversas quentes nos vestiários, onde o passado de Daverson, as brigas, as saídas polêmicas, as acusações de ego inflado, ainda queimam como feridas abertas, criando um racha que ameaça implodir o grupo, mas que, no fundo, pode ser o combustível para uma redenção shakespeariana, onde o vilão vira salvador e o Palmeiras emerge mais forte do caos, galera. Um drama que o Globo Esporte descreve como o maior teste de fogo da era Abel. Agora, galera, vamos mergulhar nos números que vão fazer sua mandíbula bater no chão, porque o contrato de retorno de Daverson para o Palmeiras é uma loucura financeira disfarçada de genialidade, uma barganha que o Globo Esporte chama de um negócio do ano no submundo das transferências. E eu vou destrinchar tudo para você, vírgula por vírgula, bônus por bônus, porque aqui no Mancha Alviverde News a gente não engana ninguém, a gente entrega a verdade nua e crua como um soco no estômago. E você vai ver como o Palmeiras virou o mestre dos malabarismos orçamentários em meio a esse furacão de controvérsias. Primeiro, o valor da transferência. Pasmem com o absurdo, porque Daverson veio de graça, sim, de graça absoluta, por questões contratuais que foram desenterradas pelo time de juristas palmeirenses, já que seu vínculo com o Cuiabá tinha cláusulas de recompra prioritária para o clube formador sem custos após 2 anos de empréstimos. E o Palmeiras, com uma tropa de advogados operando em salas escuras como bunkers de Guerra Fria, ativou essas brechas com precisão de relógio suíço, negociando uma rescisão limpa sem R$1 em taxas de transferência, poupando o que seriam 8 milhões de euros que o Al Hilal oferecia na mesa. Uma jogada que transformou uma possível ruína financeira em uma vitória estratégica que deixa o Cuiabá roendo as unhas de raiva e o mundo do futebol babando de inveja pela esperteza alviverde, provando que o Verdão não gasta, ele conquista com cérebro afiado. Quanto ao salário, prepara o impacto, galera. É baixo, chocantemente baixo para um artilheiro de currículo como o dele, na faixa dos R$400 mil por mês. Um montante humilde que reflete a penitência que Daverson aceita para voltar ao lar, priorizando a redenção e os títulos sobre o ouro que brilhava no exterior, mostrando que esse brutamonte de 1,87 metros veio para lavar a alma no suor do Allianz, não preencher cofres com notas que voam. E isso só amplifica o mistério da controvérsia de Piquerez, porque quem aceitaria menos para voltar ao ninho onde ninguém quer sua volta? O contrato propriamente dito é por 3 anos iniciais, com opção de extensão por mais 2 se metas e gols forem atingidas. Um pacto que amarra o destino do Verdão a esse polêmico Salvador, garantindo instabilidade em meio ao caos do vestiário que ferve com as palavras do lateral. E os bônus, galera? Os bônus são o veneno doce dessa poção. Bônus por gols anotados, R$50 mil por cada bola na rede que silencia os críticos. Bônus por assistências, 35 mil cada, recompensando sua visão subestimada que alimenta ataques como um general em batalha. E bônus titânicos por conquistas, como 1.2 bilhão pela Libertadores, 900 mil pelo Brasileirão, 600 mil pela Copa do Brasil e 400 mil por artilheiro da temporada, erigindo um esquema que transforma cada polêmica em motivação explosiva. As cláusulas formam um labirinto de salvaguardas e armadilhas, com cláusula de performance que eleva o salário em 12% se ele jogar mais de 75% das partidas, cláusula de conduta que corta 20% dos ganhos por qualquer deslize midiático como os de outrora, cláusula anticonflito que obriga a sessões de mediação com o elenco para evitar os rachas detonados por Piquerez, cláusulas de metas pessoais como mínimo de 15 gols por ano para desbloquear a renovação ou 10 assistências para bons coletivos que unem o grupo rachado, e até cláusulas de imagem limitando entrevistas sem aprovação do clube para não reacender fogueiras antigas, além de metas grupais como semifinais continentais para liberar investimentos em terapia de equipe. Tudo isso forjado em negociações noturnas com documentos assinados em hotéis neutros, planilhas que pareciam mapas do tesouro e revisões que varavam auroras,
culminando nesse tratado contratual que não só repatriou Daverson, mas o transformou em uma bomba relógio de redenção ou destruição para o Palmeiras. Um acordo que o Globo Esporte detalha como o maior risco calculado da história recente do futebol brasileiro. Mas para sentir o peso dessa granada no vestiário, galera, precisamos cavar fundo na saga de Daverson, esse colosso do futebol que é herói e vilão ao mesmo tempo. Uma biografia que se desenrola como um épico grego, cheio de ascensões e quedas dignas de tragédia. Começando em Iraí de Minas Gerais, uma cidadezinha perdida no mapa de Minas Gerais, onde ele nasceu em 8 de maio de 1988, em um lar pobre, onde o pai é um lavrador endurecido pela terra seca, o incentivava a chutar a bola em campos de terra batida para fugir da miséria, com pés grandes e desajeitados que logo se tornavam armas letais, impressionando tropeiros e vaqueiros com cabeçadas que faziam as redes de improviso tremerem, forjando ali, ainda criança, a base de um atacante que misturava força bruta com instinto assassino, um talento bruto que o levou aos 15 anos para as categorias de base do Cruzeiro, em Belo Horizonte, onde ele escalou divisões como um touro enfurecido, treinando sob o sol impiedoso do Mineirão e conquistou títulos que o colocavam